A data para o alcance da decisão da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal ainda está indefinida. Repórter Afonso Marangoni. O julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode afetar condenações da Operação Lava Jato, ainda não terminou e não tem data definida para ser concluído. De acordo com a assessoria de imprensa do presidente do Supremo, Dias Toffoli, a discussão não vai ser retomada hoje. Toffoli foi informado que não haverá quórum completo na sessão e ele gostaria da presença de todos os colegas para discutir o assunto. Nesta quarta-feira, por 7-4, o plenário da Corte decidiu que réus delatados podem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. A maioria já havia sido formada na semana passada, mas ainda faltavam 2 votos. O ministro Marco Aurélio Mello foi favorável ao entendimento do relator, ministro Luiz Edson Fachin, que foi derrotado. Para Marco Aurélio, não deve haver prazos diferentes para delatados e delatores. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro. E o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. Na sessão, o ministro Gilmar Mendes aproveitou para voltar a criticar a Lava Jato. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Ao apreciar a denúncia formulada contra o suposto operador Zvi Skornik, Moro deu por falta de provas de um suposto depósito em favor de Eduardo Musa, que seria determinante para a recepção da denúncia. Como um verdadeiro coach da acusação, o juiz avisou a Deltan, o qual, tratando com os demais procuradores, informou que tem um depósito em favor de Musa e, se for por lapso, que não foi incluído, ele vai receber amanhã e dá tempo. O voto final foi do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Ele já havia antecipado o posicionamento na sessão anterior e ontem voltou a defender prazos diferentes na fase das alegações finais. O direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais, da própria democracia, eu diria, que materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana em todos os procedimentos penais. É direito do acusado delatado apresentar as alegações finais. Antes de votar, Toffoli fez uma defesa do Supremo, dizendo que a Corte atua no combate à corrupção. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Dias Toffoli também propôs modulações para limitar o alcance da decisão sobre as alegações finais, que impacta centenas de condenações da Lava Jato. A ideia do ministro é criar um filtro que permita anular apenas parte das sentenças, sem comprometer toda a operação. Toffoli sugeriu que uma condenação só seja anulada se atender a 3 requisitos: que o delatado tenha recorrido da ordem das alegações finais ainda na primeira instância, que a defesa comprove que houve prejuízo na abertura conjunta de prazo e que o acordo de delação tenha sido previamente homologado. A sugestão de Toffoli não foi consenso e dividiu os membros da Corte. A definição do alcance da decisão que ameaça condenações da Lava Jato foi adiada sem prazo definido.